O sonho é uma experiência que possui significados distintos se for ampliado um debate que envolva religião, ciência e cultura. Para a ciência, é uma experiência de imaginação do inconsciente durante nosso período de sono. Para Freud, os sonhos noturnos são gerados, na busca pela realização de um desejo reprimido. Por que é que sonhamos? Enquanto sonhamos, o cérebro faz um balanço de como foi o nosso dia e quais atividades compensaram. Com isso, o órgão efetua uma limpeza de nossas memórias, selecionando aquelas que têm maior serventia e descartando as demais. Com isso, assim que dormimos, contribuímos positivamente ao nosso desenvolvimento. Ao contrário do que se pensa, os sonhos são uma parte integrante e fundamental de nossas vidas. Os mesmos carregam mensagens ocultas sobre o nosso inconsciente, revelando desejos e estados de espíritos atuais. Em seguida, descobriremos o funcionamento oculto de nossas mentes e responder à pergunta por que nós sonhamos. Levando-se em conta a média de horas de sono recomendada pelas associações de saúde, passamos um terço de nossas vidas dormindo. Contudo e curiosamente, só sonhamos durante poucos minutos a cada noite. Um cálculo estipula que sonhamos ao longo da vida uma média de 6 anos. Durante esse tempo, nosso cérebro funciona de maneira alternada. Ainda que não pareça, o cérebro continua quase que totalmente ativo, demandando o dobro de sangue nesse período. Além disso, somente a nossa região do centro lógico é que para de funcionar de fato. É graças a isso que nossos sonhos ganham toques de realidade. E a fim de evitar reações exacerbadas, o cérebro paralisa nossos membros por hora. Curiosamente, algumas pessoas conseguem quebrar temporariamente esse comando e se movimentam de forma vigorosa na cama. A única parte que continua a se mexer livremente são os nossos olhos, que acompanham nossa atividade noturna. Como deve imaginar, o repouso é vital à nossa saúde física e mental. E os sonhos? Em algum momento de sua vida, certamente alguém se perguntou por que nós sonhamos. Por mais absurdo que o conteúdo de um sonho seja, o mesmo tem um reflexo direto em nossas emoções. Assim que dormimos, o cérebro tenta elucidar cada complicação que ocupa nossas mentes durante o dia. Com isso, os sonhos nada mais são do que representações de nossa realidade externa e como isso nos afeta internamente. Isso responde à pergunta por que nós sonhamos de forma simples e direta. Assim que dormimos, podemos encontrar nossos medos. O medo que sentimos por causa de algo acaba causando um mal-estar muito grande em nossa mente. Dada a forma como nosso inconsciente funciona, o cérebro tenta traduzi-lo para algo que o represente de forma legível. Por exemplo, se alguém está inseguro em relação a si mesmo, pode sonhar que está nu diante de uma multidão. Desejos em momentos de crise ou planejamento intenso, podemos acabar condensando nossa vontade em uma só figura. Dessa forma, o nosso desejo de obter algo é captado pelo inconsciente e refletido a nós mesmos. Em meio às dívidas, por exemplo, podemos nos deparar com dinheiro achado ou algum objeto de valor em mãos. Segredos, algo que lutamos diariamente para suprimir, acaba voltando a nós através dos sonhos. Dessa forma, concluímos que a mente não elimina por completo uma imagem e dá pistas constantes de que continua ali. Um exemplo são os impulsos sexuais que evitamos discutir abertamente, mas que retornam enquanto dormimos. O garimpo onírico, quando se pergunta por que nós sonhamos, focamos na parte lúdica e esquecemos a prática. Enquanto sonhamos, o cérebro faz um balanço de como foi o nosso dia e quais atividades compensaram. Com isso, o órgão efetua uma limpeza de nossas memórias, selecionando aquelas que têm maior serventia e descartando as demais. Com isso, assim que dormimos, contribuímos positivamente ao nosso desenvolvimento. Já que nossa mente implementou corretamente cada experiência que tivemos em determinada categoria, temos bagagem suficiente para agir. A partir daí, podemos selecionar as melhores memórias e otimizar determinada atividade mundo afora. Por exemplo, é comum que estudantes passem noites acordados a fim de terminar um trabalho ou estudar. Eles acreditam que a noite de sono perdida dará o tempo que precisam para implementar informações novas. Contudo, eles fazem o caminho contrário considerando que de fato ajuda a reter informação. É justamente no sono que conseguimos absorver e manter dados novos. A resposta está nos sonhos. Ao se perguntar por que nós sonhamos, é preciso ter em mente a realidade em que vivemos. Somos criaturas sencientes que vivem em um mundo de estímulos e desafios constantes. Por conta do excesso de informação que temos de lidar, precisamos de um tempo adequado e campo neutro,
Para avaliação. Assim que a gente sonha, nosso cérebro e mente tentam resolver qualquer desafio incompleto, independente de ser problema ou não. Quando dormimos, o órgão pode avaliar as peças existentes e tentar descobrir quais as que faltam. Com isso, uma boa noite de sono guarda um valor grandioso. Os sonhos de acordo com a psicanálise. Ainda que não tenha chegado a uma resposta definitiva, Freud se perguntava constantemente por que nós sonhamos. Para ele, os sonhos desempenham um conjunto de atividades interligadas e sutis a uma percepção mais racional. A resposta se encontra neles mesmos, necessitando de uma mente mais aberta às interpretações. Entretanto, é possível antecipar algumas e observar como refletem em nossa vida. Os sonhos não existem à toa, as imagens surreais ou não, que vivenciamos enquanto dormimos servem, inicialmente, para fazermos observação pessoal de nossas vidas. É o momento em que a racionalidade não interfere tanto na forma a que pensamos e reagimos. Assim, concluímos que passar um terço de nossas vidas dormindo não é algo em vão. Satisfação dos desejos de forma poética até, o que resta para muitos são os seus próprios sonhos. De acordo com a psicanálise, todos nós sonhamos porque queremos satisfazer algum desejo ou sonho oculto sem culpa. Já que os sonhos são unicamente nossos, cabe a nós entendê-lo e interpretar a sua natureza. Por que nós sonhamos? Comentários finais. Os sonhos que visualizamos enquanto dormimos representam um pedaço vital do que indica estar vivo. Dado o poder que carregam, eles acabam sendo refletidos na forma como a própria humanidade se conduz. Certamente acabaram por se tornarem os catalisadores de grandes movimentos humanos, como religiões, mitologia e a própria história. Com isso, há muito tempo que a pergunta por que nós sonhamos ocupa um lugar na mente dos desafiadores e curiosos. Muitos se questionam a respeito da natureza exata das imagens que produzimos enquanto dormimos. Dessa forma, para explicá-las, os mais diversos caminhos são aceitos, bem como teorias envolvidas nisso. Bons sonhos! E não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo.